Olá, caros alunos. Dando continuidade às nossas atividades, vamos estar vendo hoje as ferramentas da qualidade. O que é que são as ferramentas da qualidade? São técnicas, né, que a gente usa para implementar e manter o sistema da qualidade dentro da empresa. Tá? Elas têm que ser simples, fáceis de utilizar e devem apresentar resultados de preferência imediatos e que sejam notáveis, né, para todos na organização. Essas técnicas possibilitam para a gente a passagem da teoria à prática dos conceitos relacionados à qualidade. Então, aquilo que a gente viu nas aulas passadas, nas aulas anteriores, né, ainda em teoria, conceito, uma ideia, agora colocando isso em prática, a gente se utiliza das ferramentas da qualidade. De modo geral, tem três grupos de ferramentas visando a satisfação dos clientes. As tradicionais, onde o objetivo básico é auxiliar os funcionários, os usuários, né, a entender o processo para depois vir organizar e melhorar. As ferramentas derivadas de sistemas de produção para organizar o processo produtivo, para produzir qualidade em um esforço contínuo e bem estruturado, e algumas que são as chamadas novas ferramentas da qualidade, ou as ferramentas para o planejamento da qualidade. O objetivo básico é otimizar o processo. Tá? Então, essas classificações dependem do que vocês pegarem. Tá? De um modo geral, eu tenho algum conjunto de ferramentas que eu acho mais interessante de utilizar, que são as que eu vou apresentar para vocês. Tá? A primeira é o brainstorming, que é a mais conhecida das técnicas de geração de ideias. Tá? Pegando do inglês, né, brain de cérebro, storm de tempestade, é a tempestade de ideias. Pegando uma versão que o Sebrae gosta de estar passando, né, e regionalizando, é o toró de ideias. Então, o que é o brainstorming? É uma ferramenta utilizada para gerar um grande número de ideias em um curto período de tempo, usualmente de 5 a 10 minutos. Então você vai reunir a sua equipe, tá? Vai trabalhar com eles, de modo a que eles vão estar dando ideias para resolver algum problema ou para atingir algum objetivo. Tá? Ele pode ser aplicado em qualquer etapa do processo, na solução de problemas, sendo que é fundamental, né, para a gente identificar e selecionar questões que eu quero tratar de modo a gerar uma solução possível, né, ou um ganho possível, uma melhoria, né, para a empresa ou para algum problema que a empresa está passando, seja no geral ou no seu processo produtivo. Dali se mostra útil quando a gente deseja, né, estar trabalhando com diversas pessoas e para poder organizar de um modo mais eficiente essas sugestões que as pessoas vão dando, esse grupo, a gente pode estar trabalhando de duas formas. O brainstorm estruturado, que é aquele que você reúne, de preferência, uma pessoa de cada departamento, setor, ou a equipe que trabalha na situação problema, e cada um vai dando a sua ideia. Você vai passando de vez em vez para aquela pessoa. Uma vantagem disso é que todo mundo contribui. Todo mundo vai fazer, né, vai dar uma sugestão. A desvantagem é que fica naquela tensão, né? Você está ali, dá a tua ideia, aí próximo, próximo, aí você fica lá aguardando a sua vez. Aí na hora, pouco antes de chegar a sua vez, uma outra pessoa falou a ideia que você estava pensando, aí pronto, aí agora tem que ver alguma outra coisa. E fica sempre aquela tensão. E fica aquela coisa mais mecânica, né? Todo mundo vai dando a sua ideia, fica esperando a vez. Ou seja, você tem uma outra ideia, mas aí você tem que aguardar a sua vez até poder falar novamente. O não estruturado eu acho mais adequado. Todo mundo vai dando as suas ideias conforme elas vão surgindo. E você vai pegando o gancho da ideia de um colega ou outro, vai complementando e abordando. Desvantagem dele que pode ter aquelas pessoas que ficam só lá no fundão, né, ou no canto quietas e não colaboram com nada. Aí, dependendo da equipe, você vê que é mais adequado. As regras básicas para você trabalhar o brainstorm é a primeira, enfatize a quantidade, não a qualidade. Deixe as pessoas à vontade para estar, né, comentando e vai pedindo ideias e vai anotando elas no quadro, numa lousa, numa folha, etc. De preferência, usem um quadro para todo mundo estar vendo o que está sendo escrito e com isso eles podem já complementar, raciocinar em cima do que já está lá. Evite críticas, avaliações ou julgamentos sobre a ideia. Conforme as pessoas falarem, né, você vai anotando. Apresente as ideias tais como elas surgem na cabeça, anote elas dessa mesma forma, sem elaborar, sem tentar entender. Tá? Não deve ver medo de dizer bobagem, a ideia é considerada louca, às vezes pode oferecer conexão para uma outra mais criativa ou para uma outra mais organizada. Tá? Estimule essa troca, né, de ideias, estimule que todos deem ideias, por mais malucas que elas possam parecer. Na fase de análise, né, a gente vai filtrar depois ver o que fica melhor.
Tá? Então isso às vezes ajuda você a pegar carona, né, na ideia do outro colega, criando a partir delas algo mais elaborado. Tá? E escreva a palavra do participante, né, não interprete. Ok? Então, dando um exemplo, né, como é que a gente pode melhorar o desempenho dos alunos? Né, uma que foi feita na minha época de graduação, para alunos de ensino fundamental e médio. Tá? Então, mais dever de casa, foi dando as ideias às pessoas. Aí, blá blá blá, né? Anota blá 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 que a pessoa está dizendo. Ah, bora capacitar professores, bora colocar uma cortina na sala de aula, aí fica naquela dúvida, anota. Ah, bora melhorar laboratório, aí blá 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 isso, blá 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 aquilo, bora passar mais prova, bora motivar os alunos, como é que a gente motiva? Ah, bora dar bolsa, tá? Aumenta o salário dos professores, aumenta o tempo das aulas, vai dando outra ideia, né, etc, e etc. Tá? Então, turma, foi anotado, foi visto, né, o que era melhor, como melhorar o desempenho. Várias pessoas devem der, professores, alunos, pais de alunos, tá, funcionários dos serviços gerais. Então, as pessoas foram comentando no geral. Depois, caso a caso, você vai analisando. Por exemplo, mais dever de casa? Pode ser. De repente, o aluno está estudando. Passar mais prova? Por que passar mais prova? Porque o aluno só se motiva a estudar em época de prova. Tá? Então, isso foram gerados vários raciocínios. Aumentar o salário do professor, o professor está mais motivado e com isso está abordando, ou capacitar. Todas essas são ideias válidas. Tá? Mas aí digo que a primeira que foi executada foi essa aqui, cortina na sala de aula. Mas o que a cortina tem a ver? Então, na hora que depois, na análise, conversando com as pessoas já agora caso a caso, né, mais dever de casa, né, foi cortado. Aumentar a sala de professor foi cortado, não fizeram. Melhorar o laboratório, foi pensado nisso, mas deixa para depois. Né, capacitar os professores, tudo bem, traz aí uma galera para dar um treinamento para os professores. Agora, o que primeiro foi feito foi eu colocar a cortina, mas não desse jeito. Foi analisado o quê? Por que a cortina? Não, que entra a luz na sala e bate no quadro. A gente não consegue enxergar. Ah, não, que o sol entra muito pela janela e esquenta, a gente fica com calor. Tá? Então, o que, as pessoas queriam dizer? É a questão de climatização de sala de aula. Ah, tá ok. Então, é colocar vidro fumê na sala, né, e colocar ar-condicionado. Para isso, as pessoas estarem se sentindo num ambiente mais confortável e com isso render mais. Então, a primeira coisa que foi feita é essa. O colocar a cortina, né, foi a ideia, mas não era o que a pessoa realmente queria dizer. Tá? Era questão de climatização. Então, estão entendendo a lógica, né? Você anota tal como for, aí na fase de análise, tenta entender melhor. Lembre, vocês vão ser os engenheiros, né, os funcionários de nível superior, educação superior, né? Então, vocês que têm que estar depois interpretando o que o teu funcionário, às vezes, de nível fundamental ou abaixo disso, está querendo dizer. Tá? Mas é ele que está no chão de fábrica, ele que está ali na linha de produção, que vai te, muitas das vezes, ter uma visão melhor do que é que deve ser feito para poder melhorar o processo. Só que, às vezes, ele não sabe expressar isso de um modo muito técnico. Tá? Ok? O segundo exemplo trata disso, a questão de chão de fábrica. Aí, novamente, como aumentar a produtividade? Aí reunir os funcionários, aí disseram, mais horas de trabalho, capacita a mão de obra, contrata mais mão de obra, melhora o maquinário, blá 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 isso, né, blá 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 aquilo, né, automatiza a produção, motiva mais os funcionários. Ah, como é que isso vai motivar? Deixa o funcionário beber na empresa, então aumenta o salário. Não, então dá cerveja de graça. Aí vai o pessoal, às vezes, fazendo uma graça ou outra, né, durante o brainstorm, mas sem problema, vai anotando. Tá? Aí conforme eles vão dando as ideias, né, blá 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 isso, põe água, melhora a manutenção, tem que ter gente mais experiente e etc. Então, fechou, o que é que a gente vai estar fazendo? Posso mexer no maquinário? Pode, mas tem algum investimento mais alto. Posso aumentar o salário do colaborador? Também pode, mas isso já é um custo que às vezes a empresa não quer estar arcando. Ah, gente mais experiente foi um ponto para ser observado, mas não necessariamente era gente mais experiente, era questão de treinamento do funcionário. Então, na hora que você capacita a mão de obra, ele vai trabalhar tão bem quanto alguém que tenha mais experiência. Então, tenta relacionar, às vezes, assim, um item com o outro. Tá? No caso aqui, o gente mais experiente com capacitação de mão de obra. Tá?
que você estando mais capacitado, você vai precisar contratar menos gente, é como se os seus funcionários já fossem experientes, é como a capacitação eles conseguem fazer mais com menos horas de trabalho, tá? Aí vê o que fica viável. Ok? Então foi feita essa questão de capacitação, que aí se eliminou alguns itens, e foi feita também a questão de água. Como assim a água, né? A água, o que é que o funcionário queria dizer? Que ele, quando eles têm sede, a empresa tem ali uma área de mais de 1.000 metros no seu chão de fábrica, só que na linha de produção, lá no chão de fábrica, não tem como o funcionário beber água. Então, toda vez que ele precisava beber água, ele tinha que se deslocar até a área administrativa, andando coisa de 1 quilômetro para ir e para voltar. Então, faz de conta, 10 minutos para ir, 10 minutos para voltar. Então, esses 20 minutos é tempo que ele deixa de produzir. Então, a empresa achou isso pertinente, colocou bebedouros ali no chão de fábrica, para que o funcionário tenha que se deslocar pouco na hora que ele precisa se hidratar, né, e com isso está mantendo ali o ritmo de produção. Então, notem, algumas ideias não procedem, mas você anota, deixa lá o pessoal contribuir, descontrair. Tá? Outras, no caso, procedem em muito, só que aí não foi dito para você de uma forma técnica. Tá? A questão de hidratação, a questão de acesso a beber água, por exemplo. Ok? Então, isso que é o brainstorming. Cada um dando as suas ideias, depois vocês fazem uma fase de análise, aí põe um relatório que é que a empresa tem que fazer. Ok? Tá? Um outro técnico que tem, assim, peças fornecidas de cabeça para baixo por uma máquina automática. Então, vocês veem aí que tem uma esteira, aí nessa esteira depois vem um braço mecânico, uma peça para usinar aqui dentro, aí ela tem que estar passando assim a peça, para você usinar. Quando ela está emborcada, né, você vê a cabeça para baixo, o braço vem, ao invés de entrar, né, ele vai bater aqui em cima no fundo, que está ao contrário, né, e quebra. Como é que eu resolvo isso? Aí várias ideias o pessoal foi discutindo. Ah, coloca um sensor, põe um braço mecânico, coloca um funcionário para estar olhando ali, a peça está errada, ele já faz desemborcar, né? Usa um laser, né? Aí, blá blá blá, né? Besteiras, né? Aí sensor laser, braço mecânico, né? Coloca tudo isso, né? E etc, etc, etc. Dando várias ideias. Pronto, tudo isso são ideias válidas que a gente pode estar tentando verificar. Só que tudo isso tem um custo. Agora ver o que é que fica melhor, o que é mais interessante. Vou colocar um funcionário fixo ali todo dia, olhando, para estar só desembarcando. Né? Dá para fazer, mas não é uma função que eu queira, né, e um custo anual de pelo menos um salário mínimo para aquela pessoa todo mês ganhando só para estar desembarcando um copo. Então, o que é que foi trabalhado? Veio ali um outro funcionário, não, faz um corte aqui na lateral, a peça, se ela tiver com a base para baixo, passa reto, com a lingueta aqui. Se tiver com a base emborcada, né, ele cai. E vai no funcionário de vez em quando lá só para recolher e realimentar com essas pecinhas que caíram aqui na caixa. Tá? Um funcionário que já existe, não precisa contratar alguém para isso. Tá? Então notem, coisas simples, ideias simples, né, você consegue estar resolvendo. Tudo isso vendo com a questão do brainstorm, tá bom? Então, brainstorm foi isso. Indo para a próxima ferramenta, folha de checagem, ou checklist, ou folha de verificação. Nada mais é que um dispositivo que você utiliza para verificar, registrar e organizar dados. Tá? São folhas que a gente estrutura conforme uma necessidade específica do usuário. Não tem um modelo geral, então cada empresa tem. Então aqui no caso um hospital, a gente está analisando, né, por que tem atraso em cirurgia. Porque o anestesista se atrasou, porque o cirurgião se atrasou, porque a sala estava ocupada, porque faltou roupa, né, para a parte de cirurgia, porque faltou um material esterilizado, etc, etc, etc. Então, cada vez que ocorre, né, eu vou marcando isso daí. Aí, ao longo do ano, eu vi, olha, 70 vezes, ou seja, maior tempo é a questão de falta de roupa. Tá? Eu vou anotando. Isso é um exemplo de checklist. Tá? Um outro exemplo de folha de verificação. Chegou ali um carro, o que é que eu vou estar trabalhando na empresa? Né? Se tem risco, se tem amassado ou se o carro tem alguma parte quebrada. Está aqui o template, tá? Risco é um traço, o amassado a bola, né? O quebrado o asterístico. E você vai marcando onde tem. Tá? Aí você chegar, leva teu carro na concessionária, aí eles vão anotar, o pneu está novo, né? tem som, tem alto-falante, vai marcar todos os itens que tem no carro, o que é para fazer no carro.
Então é essa folha. Você chegar lá no ambulatório, já tem diabetes, tem pressão alta, tem... Então aquela série de perguntas que tem é o checklist. Tá? Então, dependendo do caso, você monta um checklist adequado para aquilo que você quer analisar. Ok? O histograma é uma próxima ferramenta, já da parte de estatística, onde você vai estar com ele buscando estruturar, né, graficamente uma dispersão de dados. Ele é utilizado para comunicar de modo visual aqueles dados que você coletou. De repente, no checklist, você coletou alguns dados, e esses dados você vai organizar num histograma. Pode ser uma forma. Tá? Então, por exemplo, aqui, a gente tem aqui em polegadas. Então, de 0 a 5 polegadas as peças, está aqui esse lote. Aí de mais de 5 a quase 10, está aqui esse lote. De 10 a 15, e assim vai. Aí com isso você tem a tua dispersão deles. Aí aqui já mais misturado. O que eu quero é uma dispersão assim, mais uniforme. Tá ok? Ou seja, a maioria está nessa faixa, que é o que eu acho adequado para a produção. Tá? Então, só de vocês terem ali uma tabela com um monte de dados, você já tem eles organizados graficamente. Então, o que é o histograma? É um gráfico de barra e vertical que permite para a gente visualizar o quanto está variando, né, os itens ao longo do tempo em um processo produtivo. Serve para a gente encontrar e mostrar uma distribuição de dados por meio gráfico, assim, um certo número de categorias, que é cada coluna. Após a gente coletar os dados, né, você vai ver de um determinado evento, você vai ver como é que eles vão ser organizados. Por exemplo, a gente tem aqui eles todos desorganizados. Pegamos e anotamos. Fomos medir ali uma peça, a espessura dela. 9,3 milímetros, 10,1, 9,9, 10, tá? E assim vai indo. Anotei tudo. Depois que eu anotei isso daí, eu olho para essa tabela, não me diz muita coisa. Olha, está produzindo bem? Não está produzindo bem? Não sei. Então vou ver quantos eventos tem. No caso aí, 40. Tá? Aí vou encontrar o número de classes. Então a gente usa a raiz de n. No caso, a raiz de 40, então tem 6,3, né, classes. Arredondando, pode jogar para 7, até poderia deixar em 6. Então, já dado que é 7, vou ver agora o intervalo. Como eu faço esse intervalo de classes? Vou pegar o maior número que eu achei aqui, 10,4, menos, né, o menor número, no caso 9,3. Aí isso a gente tem a amplitude, ou seja, a variação do maior para o menor. E no caso aqui dá 1,1. Aí você agora vai ver o intervalo das classes, tá? Que seria, no caso, esse 1,1 por 7, ou seja, 0,16. Aí então, ou seja, vai fazer 7 colunas trabalhando com isso. Então, de 9,3 mais 0,16, né, 9,46, quantas peças você encontrou naquelas 40? Foram 2. De 9,46 a 9,62, 4, e assim vai indo. Tá? Aí, com isso, você vai montar aqui as suas colunas. Então, aqui é de 9,3 a quase 9,46, as duas. Né? 4, 4, e assim vai indo. Então, eu vejo que o gráfico, né, se distribui quase como uma forma de sino. Bem aqui ele tem um outro pico. Tá? O que a gente observa? Ou seja, quase 37,5%, né? Bora colocar 40, 57, né? Quase 60% da minha produção está aqui nessa faixa. Tá? É o que eu quero, ou seja, a minha está na média, né, com coisa de 9,8, né, milímetros ali de espessura. Então, é o adequado para a minha produção, se está lá no meu contrato que é, beleza, então esse gráfico me diz que a gente está com a maioria da produção no parâmetro que a gente quer. Porém, ainda tem que fazer alguns ajustes, que a gente está muito espaçado. O adequado é que você tenha poucas colunas. Tá? Então, aqui nesse exemplo que eu peguei de livro. Tá? Ou seja, você quer essa curva de sino, né? Ou seja, a maioria dos seus itens está aqui. Isso que é o adequado. Tem uma pequena variabilidade. Quando você olha aqui, ela está pequena. Ela está muito espaçada, ou seja, você tem muitas peças com muitas variações. E você não quer, como eu falei, quanto menor a coluna, melhor. Aqui você está inclinado para um lado, está inclinado ali para o outro, né? Positivamente inclinada, negativamente inclinada. Então aí você quer o quê? A máquina está desregulada, a equipe está tendendo para um lado que não é o adequado. Está mantendo um equilíbrio, só que não é para o lado que eu quero. Tá? Como eu falei, quero centralizado. Então no histograma a gente passa isso. A partir de que você vê
que os itens estão variando muito, né, se for aqui a questão de centímetro, não é bom, de repente faz muito problema para uma empresa que trabalha com móvel de madeira. Mas já para uma empresa que trabalha com peças de metal, na indústria aeronáutica, né, cada milímetro desse já faz diferença para você montar. Tá? Então, é essa a questão que você tenta ver no histograma. Como é que está a produção e a partir daí vai ajustando o maquinário e a equipe até que ele tenha, no caso, a menor quantidade de colunas possível, ou seja, a menor variabilidade possível na tua produção. Tá ok? A próxima ferramenta a comentar com vocês é o diagrama de causa e efeito, ou o diagrama de Ishikawa, ou né, o espinha de peixe. Nada mais é do que você ter uma forma gráfica de pegar ali o teu brainstorm, por exemplo. Eu tenho aqui o atraso na cirurgia. Por que ocorre atraso em cirurgia? Pode ser por causa de material, de pessoal, de paciente ou de ambiente. Tá? Então aqui é o problema, aqui é a tua causa primária. Por que ocorre isso aqui? Falta problema com material. Ah, porque falta roupa, porque falta instrumento. Causa já secundária. Podia ter uma terciária, que é aqui. Então, problema no ambiente é o quê? A sala está ocupada. Por quê? Porque teve complicação, né? Por quê? Teve estimativa de duração inadequada. E assim você vai marcando caso a caso. Ok? Então, quais são as etapas de construção do diagrama de Ishikawa? Você vai ter ali, por exemplo, quais as causas para a derrota de um time chamado ruim de bola. Tá? O problema é a derrota. Então, como é que você vai resolver isso? Põe do lado direito, né, isso numa folha de papel, tá? Ou no quadro e vai vendo. O problema é a derrota. Por que isso ocorre? Agora, bora identificar inicialmente o problema, né, que gera isso. Vou ver agora o que é que causa isso daí. Aí monto lá meu brainstorm com a minha equipe. E para cada questão, por exemplo, mão de obra, eu vou verificar uma causa primária, vou verificar uma secundária, vou verificar uma terciária e assim por diante até trabalhar. Tá? E depois disso vou fazer esses desenhos. Então, de repente, o problema é o jogador que não é adequado, a minha mão de obra. Por quê? A saúde está com algum problema. Por que ele está com problema de saúde? Porque ele está dormindo pouco. Aí por que ele está dormindo pouco? Porque ele está indo para a festa de noite. Então, bora proibir a festa. E assim você vai indo até chegar numa raiz, tá ok? E a partir daí, implementa as melhorias. Então, o Ishikawa, a gente dá um passo a passo gráfico, que você pode estar montando. Normalmente a gente usa o 4M ou 6M. 4M, método, mão de obra, material, maquinário. 6M, eu ainda posso acrescentar a medição, né, e o meio ambiente. Tá? Então, vou organizar desse jeito e a partir daí vou preenchendo com as ideias que as pessoas vão dando. E depois faço a minha respectiva análise. Tá? Então, por exemplo, o motor do carro não liga. Aí por quê? Ah, porque a nível de medida, o tempo que eu estou dirigindo em local de risco de enchente. Ah, porque não para o carro quando sinaliza temperatura alta. E assim você vai preenchendo. Aí depois, caso a caso, as ideias vão sendo analisadas e você vê, por exemplo, eu não agendei a revisão, aí com isso prejudicou, né, o método e gerou ali o aquecimento. Eu não confio na revisão, ou quando fui em algum lugar, usei óleo de má qualidade e gerou isso, então, o problema lá do aquecimento. Tá? E aí vai, ponto a ponto, vocês vão trabalhando com isso, formulando a ideia que fica melhor. Tá? Em vez de 4M, podia ser 4Ps, política, procedimento, planta, pessoal. Tá? Então não tem ali um padrão. Usualmente a gente usa esses que eu comentei com vocês, dos M's e dos P's, mas vocês podem estar usando outros nomes. Tá? O importante é ver qual é o problema e a partir está abordando. Normalmente é visto questões de problema, mas você também pode fazer um Ishikawa para questões positivas. Qual a causa de sucesso de vendas da empresa alfa, da filial A, da filial B lá da empresa? E a partir daí ver os pontos positivos que eles têm e tentar replicar isso em outras unidades. Bem, pode ser feito. Ok? Tá ok? Vamos dar uma pausa e depois a gente continua com o diagrama de Pareto.